Meus amigos, nesse momento há um golpe em curso para derrubar o presidente Bolsonaro. Isso até as pedras sabem. Eu venho afirmando já há algum tempo que existe sim um golpe para derrubar o presidente. Mas atenção, este golpe não começou agora. Este golpe tem origem alguns meses antes da eleição, ou do primeiro turno, das eleições de 2018, quando já se sabia, por exemplo, que Bolsonaro era um rolo compressor que simplesmente passaria por cima de qualquer adversário, pois ali bolou-se o golpe. O golpe, evidentemente, não foi gestado numa única mente, numa única cabeça. Haja visto, por exemplo, que Adélio Bispo também fazia parte de um golpe, ainda que não tenha aparecido até hoje o nome dos mandantes. Evidente que alguém o comandou ou o coordenou para aquele golpe, digamos, mais radical. Mas outro, um golpe político, estava sendo gestado já em março de 2018, porque em março Bolsonaro já havia mostrado ao que tinha vindo. Não era certo ainda a sua vitória, mas raposas da política, velhas raposas da política, sabiam que se Bolsonaro não vencesse, isso só seria possível com muita maracutaia, porque deixando o rio seguir o seu curso, daria Bolsonaro na cabeça. E aí, uma velha raposa da política chamado César Maia, o papai do rechonchudo nhonho, articulou o golpe. O golpe era simplesmente vender o bolachudo filho para a esquerda. Mas vender de que forma? Como um produto de luxo, como presidente da Câmara. Em março de 2018, foi armada uma ópera bufa para que a imprensa vendesse a ideia de que César e Nhonho, papai e filhinho, estavam brigados. Sim, vamos lembrar um pouco o que aconteceu. Em março, ou final de fevereiro, começo de março, o bolachudo Nhonho Maia ameaçou candidatar-se à presidência da República. Logo em seguida veio o seu papai para dizer que era contra. E aí, bem, como rastilho de pólvora, a mídia, porca mídia brasileira, tentou vender a ópera bufa, ou melhor, vendeu a ópera bufa como um grande acontecimento político. César Maia é contra o filho, está contra o filhinho. Porque resolveu César Maia, naquele momento, apoiar o picolé de chuchu Geraldo Alckmin. A revista Valor Econômico, por exemplo, deu a seguinte notícia em 2 de março de 2018. Ela dizia que Rodrigo Maia achava assim que ele tinha condições de vencer. Ele quem? Nhonho? Não. Geraldo Picolé de Chuchu Alckmin. Dizia o César Maia, político que fora cassado por improbidade administrativa. César Maia considera o governador tucano muito forte, porque em suas palavras é um candidato residual. Abre aspas. Se não sei com quem eu vou, o Alckmin é um homem de bem, é um crente, enfim, tende a ser um candidato que não cria dificuldades para se apoiar e ser votado, etc, 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 lorota de malandro 171 para eleitor bocó. Mas, enfim, é o que mais temos aqui. O fato é que ficou o buchicho. E agora, meu Deus, papai e filhinho estão brigados. O papai está com Alckmin. O que restará a essa pobre criaturinha bolachuda chamada Nhonho Maia? Aí vem a ópera bufa. A matéria lá pelas tantas diz o seguinte, eu vou deixar aqui, a matéria antiga, eu vou deixar aqui na descrição. Para o ex-prefeito,
A missão do filho é ser o esteio do próximo presidente da República. Deixa o nhonho na dele. Ele não tem condições para voos altos como a presidência da República, porque os seus 80 mil votos lhe dariam, no máximo, a presidência do condomínio. Mas vamos tentar vendê-lo como o fiel escudeiro da esquerda no parlamento. Claro que ele ainda deu uma enjambrada, dizendo que Maia serviria também a qualquer outro presidente que não fosse de esquerda, como se existissem milhões de presidentes de direita. A matéria segue dizendo: para qualquer um, ele será o forte escudeiro, qualquer um que vencesse a presidência. Diz ao destacar que Rodrigo tornou-se confiável para os partidos de esquerda. Abre aspas. Com um parlamento fragmentado, ele, o presidente da República, precisará de liderança no parlamento e que construa essa maioria. Quantos na Câmara constroem uma maioria? Rodrigo, quem mais? Rodrigo, o nhonho, quem mais? Dizia César Maia. Qual outro nome que vai surgir aí? Pergunta para acrescentar que no MDB, os nomes que havia, como Eduardo Cunha e Gedel Vieira, estavam presos. Bem, esse é o golpe. Papai vendeu o filhinho para ser o fiel escudeiro, não do presidente, mas da esquerda, porque já se sabia ou se considerava que Bolsonaro, uma vez assumindo a presidência, não continuaria o toma lá da cá, dispensando, melhor dizendo, um biombo como o presidente da Câmara, por exemplo. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro ganhou, montou um ministério técnico sem fatiá-lo para partidos nenhum, e Rodrigo Maia começou então a fazer aquilo que estava programado: golpear o presidente em todas as decisões possíveis dentro do seu, digamos, a sua esfera de influência dentro do parlamento. E assim tem sido feito. Boicotes e mais boicotes de lá para cá. O golpe começou ali. E agora Rodrigo Maia, não é à toa, está tão à vontade com sua carapuça de cinismo que chega a dizer, por exemplo, que Bolsonaro é incapaz, que Bolsonaro cometeu muitos erros, que não tem capacidade para administrar a crise e que tem ao seu lado apenas um monte de robôs, no mundo virtual. Claro que ele esquece o melhor. É claro que ele já não tem mais a necessidade de reconhecer o papel ridículo que está fazendo ou incomodar-se com isso, porque eles confiam muito que este golpe, bolado lá em 2018, terá acabamento logo mais nos próximos dias. É por isso, por exemplo, que ele disse ontem, o bolachudo nhonho, na chinesa Bandeirantes, que as pessoas boas, as pessoas de bem desse país se afastaram das redes sociais, porque era muito ódio que vinha do lado de lá, inclusive citando a liderança de Olavo de Carvalho nesta batalha do ódio. Sim, é tão despudorada a, digamos, tática dessa gente, que já não se preocupam mais em fazer papel ridículo. Eles sabem que não precisarão mais, uma vez que o golpe seja dado, preocuparem-se com reeleição. Nunca mais, porque estarão perpetuamente no poder. Pois é. Agora, se investigarmos, por exemplo, a vida pregressa dos Maia, veremos que são as últimas pessoas com moral para dizer alguma coisa. Por falar em moral, eu estava procurando aqui algumas críticas feitas no passado aos Maia,
principalmente no caso do hospital, Hospital Carioca, Hospital de Acari, que foi um motivo para a cassação de César Maia, encontrei, por exemplo, uma crítica feroz aos maias, feita pelo deputado carioca Chico Alencar. Chico Alencar dizia, eu vou mostrar para vocês, porque está aqui no Google, é bastante interessante. A matéria dizia, foi postada no dia 6/4 de 2020. Perdão, a última visita foi no dia... Não, essa visita foi hoje. Bem, aqui eu não tenho a data de quando tem, está aqui, 10 de abril de 2008. A matéria fazia referência a uma crítica de Chico Alencar do PSOL ao César Maia. O que temos aqui, o que podemos ler aqui é o seguinte: o governo César Maia retirou este ano 43 milhões da saúde, a ampla rede municipal de ensino para investir em campanhas educativas, vítimas da epidemia no recém-inaugurado Hospital Ronaldo Gazola, Hospital de Acari, que foi, digamos, que teve a sua inauguração infinitamente adiada ou eternamente adiada, porque o governador estava com encrencas na justiça e por causa disso ele teve os seus direitos cassados. Bem, quando nós clicamos aqui para ver a matéria inteira, vejam o que aparece, ou melhor, o que não aparece. Vamos ver, o computador está lento, peço desculpas aos amigos. Vamos fechar aqui 849 páginas. Vamos fazer de novo. Vamos clicar na matéria. Aqui. Não é possível acessar este site. É isso aí. Aqueles do PSOL que antes batiam nos Maia. Pois é, agora fazem parte de uma turminha bastante unida, tendo como único objetivo, destruir o presidente da República. Até depois.